Shalom, shalom a todos os meus seguidores, que Deus abençoe a tua vida e que os céus nesse dia venham lhe tocar de uma forma poderosa e extraordinária. Você que vai assistir esse vídeo, comenta, compartilha. Você que não me segue ainda no Instagram, me siga lá no Instagram, vai na minha bio, me segue no Instagram. Você que ainda não me segue no YouTube, se inscreva, ative o sino e deixe seu like para as novas notificações. Quero neste dia te abençoar com um pouco da palavra de Deus. Será um vídeo curto, mas eu creio que vai edificar a tua vida em nome de Jesus. A palavra de hoje se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, uma das cartas da prisão, uma das cartas que Paulo escreve de dentro da prisão em Roma, uma prisão domiciliar, mas Paulo ele tinha essa liberdade de escrever, de pregar a palavra. Então, Paulo escreve essa carta com um propósito de alegrar os irmãos, de exortar os irmãos, de edificar a fé dos irmãos que estavam em Filipos. Então, esta carta é conhecida pelos teólogos como a carta da alegria. Por que a carta da alegria? Porque no capítulo 1, Paulo escrevendo aos irmãos que eles tinham que se alegrar em padecer por Cristo. Capítulo de número 2, Paulo escreve aos irmãos para eles terem alegria em servir a Cristo. Capítulo de número 3, eles tinham que ter alegria na volta de Cristo, ou retorno de Cristo à sua igreja. E capítulo de número 4, Paulo vai escrever aos irmãos que eles deviam ter alegria em contribuir monetariamente na obra do Senhor. Então, capítulo de número 1, eles tinham que ter alegria em padecer por Cristo, ou sofrer por Cristo. Capítulo 2, eles tinham que ter alegria em servir a Cristo. Capítulo de número 3, eles tinham que ter alegria e anseiar a volta de Cristo. Capítulo de número 4, eles tinham que ter alegria em ofertar, em contribuir monetariamente na obra do Senhor. Então vamos repetir. Capítulo de número 1, Paulo ele vai escrever, e no versículo de número 12 ele vai dizer assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram me contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra confiadamente, sem temor. Então as prisões de Paulo em Cristo produziu um despertar, produziu um avivamento, tanto na cadeia como fora da cadeia. Então, todas as nossas perseguições, aquilo que nós padecemos por Cristo, há um peso de glória, há um resultado no reino espiritual e há um resultado no reino físico. Através das prisões de Paulo, através do sofrimento de Paulo, vai produzir um progresso para o Evangelho. Aquilo que nós sofremos por amor da palavra de Deus produz um progresso, almas se rendem ao Senhor, vidas vão se espelhar no nosso sofrimento em Cristo. Então isso produziu um peso muito grande para o ministério de Paulo, e isso animou outros irmãos a servir ao Senhor. Então Paulo escreve para que os irmãos tenham ânimo em padecer por Cristo. Capítulo de número 2, Paulo vai dizer que nós temos alegria em servir a Deus sem murmurar. Capítulo de número 2, versículo de número 14, Paulo diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Então tem muita gente que está servindo a Deus murmurando, em contenda, desanimado, fazendo as coisas por fazer. Então a obra de Deus nós temos que fazer por amor, com alegria, mesmo que nós estejamos em prova, em perseguição, em luta, em calúnia. Nós temos que servir a Deus com alegria, porque
porque nós não estamos servindo ao homem, mas sim a Deus. E quando nós servimos a Deus com alegria, Deus ele honra a nossa vida, o nosso serviço. Então, capítulo de número 3, Paulo diz que nós temos que ter alegria na volta do Senhor. Versículo de número 20, mas a nossa cidade, que está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a eficácia do seu poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, esse corpo abatido, Paulo está falando, esse corpo sofrido, esse corpo que padece perseguições, calúnias, defamações, ele será um dia transformado em um corpo semelhante ao corpo do Senhor. O que Paulo está falando aqui é que os irmãos tinham que ter alegria em ter certeza que um dia nós vamos ser arrebatados, transformados por Deus em um corpo semelhante ao corpo do Senhor. E é por isso que eu e você temos que ter alegria em servir a Deus e crer que um dia Ele vai voltar e esse sofrimento vai acabar desse tempo presente. Ele diz que as aflições desse tempo presente nem se compara ao que há de vir, ao que há de se manifestar. Com certeza é a nossa vida, aleluia, para sempre com o Senhor. Capítulo de número 4, Paulo vai dizer assim, que nós temos alegria, versículo de número 15, nós temos que ter alegria em ofertar na obra de Deus. E bem sabei todos vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Paulo, ele dá os parabéns para a igreja aos filipenses, que só eles contribuíram para o progresso do Evangelho nesse período de sofrimento de Paulo. Então Paulo ele anima essa igreja a ofertar monetariamente para o ministério de Paulo, para o avanço do Evangelho. Então você que está ofertando, é triste, angustiado, pensando que vai faltar amanhã, ei, tenha alegria em servir ao Senhor com seus bens materiais, com as suas ofertas, com o seu valor monetário, que com certeza Deus ele vai te honrar. Paulo mesmo diz, no capítulo de número 9 da primeira carta aos Coríntios, aquele que dá com alegria, com certeza lá no céu brilhará. Deus ele honra aqueles que honram ao Senhor. Então, tenha alegria em padecer, tenha alegria em servir, tenha alegria no retorno de Cristo e tenha alegria em ofertar na obra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que esta palavra venha penetrar no teu coração e que você venha refletir e tomar ânimo e alegria em servir a Deus como Ele quer. Shalom a todos, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.